Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Hoje o canal Teatro Entre Fotos vai conversar com Marcela Horta, produtora executiva de teatro com um portfólio de dar inveja. Você que quer conhecer os bastidores do teatro, saber como aquele milagre acontece no palco, sente-se aí e fique conosco. Você vai conhecer a dona do milagre. Bem-vinda, Marcela Horta. Nós queremos iniciar agradecendo profundamente por você ter aceito o nosso convite. Bem-vinda ao canal Teatro Entre Fotos. Oi, Maurício. Depois dessa introdução, né, maravilhosa, a rainha do milagre, para mim é muito legal, uma honra estar aqui nesse canal, que está sendo tão importante, né, para divulgar todas as áreas do teatro, né? Muito legal, muito prazeroso estar aqui. Obrigada que bom, pelo Marcela. convite. Marcela, me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu imagino que a sua carreira começou nos palcos, eu não sei se é. E se foi, como foi essa trajetória dos palcos para o escritório dos palcos? Foi e não foi, assim, né? Porque, assim, eu me lembro, na escola, desde muito pequena, eu sabia que eu queria trabalhar na televisão. Olha só, a pretensão da pessoa não quer começar com teatro, quer fazer televisão. Não, quero já a TV, né? Aí na escola fazia muito teatro, na escola é assim, né? Você faz tudo, né? Desde escrever o texto até fazer o cenário, até fazer tudo, Sim. e vai estar correndo atrás de tudo, conta com o apoio de todo mundo e faz. Aí cresci, os caminhos foram levando para coisas mais práticas da vida, né? E depois de um tempo, já com 20 anos, eu prestei um vestibular e fui estudar rádio e TV. Nisso eu já tinha feito teatro amador, tal, mas assim, tudo muito por um curto período de tempo, né? Aí eu fui estudar rádio e TV, fiz 2 anos, e aí eu fiquei assim, falei, pronto, meu sonho vai se realizar, né? Mas nada é tão simples, né? É difícil, enfim, toda a área é difícil, mas tem algumas que acho que são mais do que as outras, né? E aí, no ano seguinte que eu me formei, em 2013, eu fiz um workshop de produção cultural, 2 aulas. E aí foi quando eu fiquei doida. Falei, Se apaixonou. se eu não tinha descoberto até hoje, agora eu sei o que eu quero fazer. E eu fiz esse workshop com uma amiga que produzia música. E aí eu fiquei enchendo o saco dela, até que fui trabalhar com ela. Ajudei em algumas coisas de show e tal. E fiquei doida. Fiquei doida, aí mudei para o Rio para trabalhar com ela. E começou assim, essa coisa de produzir. Na faculdade também ia um pouco para essa área de produção. E eu me achei ali, né? Eu brinco que eu faço o que eu achei que eu ia fazer desde criança, mas de um jeito diferente, né? Agora, como produtora, a gente imagina assim que, como não conhece o que é ser, né, uma produtora, que você deve Sim. intermediar e conviver com vários conflitos, né? Conta um pouquinho para a gente, qual foi mais desafiador, que conflito foi mais desafiador dentro dessa profissão? Então, é que assim, existem, só para quem não sabe saber um pouco mais, dentro da produção tem várias vertentes, né? No teatro a gente divide mais ou menos em direção de produção, coordenação de produção, e aí a produção executiva, que é onde eu entro, né? Que é basicamente contribuir para que tudo dê certo, para que a execução do projeto dê certo até o final dele, né? Então, o que é mais, eu acho que uma das coisas que mais são desafiadoras dentro disso é essa, porque eu ajudo um pouco cada setor. Então, por exemplo, o figurino precisa ir buscar não sei o quê, na 25 de março. Lá vou eu para isso. Aí a trilha precisa de uma visita técnica, aí a gente acompanha. Eu acho que o mais difícil é conciliar todas essas áreas, né, todos
essas necessidades de cada área, e lá no dia da estreia está tudo certinho, com todos os problemas resolvidos, né? Tudo que cabe a mim, para que tudo dê certo, né? Durante toda a temporada. Então, durante toda a temporada, eu também quebrou alguma coisa, eu tenho que providenciar para que aquilo esteja inteiro para a próxima sessão. Rasgou uma coisa, tem que providenciar para que o figurino esteja costurado para a próxima sessão. Então, eu acho que o desafio é manter o equilíbrio, sabe? Não desesperar, e manter a calma para que tudo aconteça da melhor maneira, né? Não sei se eu consegui explicar direito. Sim, sim. Por onde começa o processo de produção de um espetáculo teatral? Você falou que são várias etapas, né? São várias É, o módulos. Não inicinho, sei. o início é quando, por exemplo, alguém, vamos supor, um diretor escolhe um texto, tem dois jeitos de começar, né? Um diretor escolhe um texto e aí ele quer montar aquilo, e aí ele chama um produtor, que normalmente é uma pessoa que vai coordenar, dirigir essa produção, que junto com ele vai formar a equipe, né? E vai correr atrás de direitos autorais, e primeiro começa por aí. Aí forma equipe, forma elenco, e aí começam os ensaios, normalmente 2 meses de ensaio. E aí vem fotos para divulgação, né? Artes para essa divulgação, o lugar que vai ser feito, tem que ser bem escolhido de acordo com o que cabe, né, no espetáculo. E aí, depois, eu acho que vem a parte de montagem, né, dentro do teatro, e a estreia. E dentro disso tem o figurino, tem que contrata alguém, que aí o diretor vai explicar as necessidades, o que ele pensa para aquela pessoa vai criar esse figurino. Né? A mesma coisa acontece com a trilha sonora, a mesma coisa acontece com a luz. Então, começa lá atrás com uma ideia de um diretor ou de um produtor proponente, que a gente chama, que também pode ser, que também pode inscrever esse trabalho num edital ou ir buscar algum patrocínio para esse trabalho, aí esse é o trabalho do produtor, né, da direção e coordenação de produção. E aí vai juntando essas pessoas, cada uma dentro da sua função, para que chegue lá no dia e estreie com tudo pronto. Figurino, luz, trilha, os atores ensaiados, o teatro novinho, com tudo montado lá. E aí é o dia que nasce o filho, né? Gente, mas que trabalho encantador, né? A gente teve alguns atores até que falaram assim, a importância de um curso de teatro, porque às vezes a pessoa entra para fazer teatro com estigma de que vai ser um ator e de repente ele se encanta com estas áreas, a produção, É, né, ou figurino, e aí ele vai para outras vertentes dentro do teatro, né? Que rico a isso, gente trabalho brinca bacana. que tem, né, vários atores que também produzem, tem vários atores que também são figurinistas, porque eu que costumo acompanhar o processo desde o início, vou a ensaios, gosto muito de ir, acho importante, porque eu fico sabendo a necessidade de cada área, né? Porque eu estou ali acompanhando o ensaio, vai a figurinista assistir, ele comenta qualquer coisa e eu já sei mais ou menos o que ele vai precisar, já converso com ele, né? E eu que acompanho esse processo, é muito incrível ver tudo sendo construído, sabe? Desde a primeira leitura, que é leitura de mesa normalmente, né? Que os atores estão conhecendo o texto, estão começando a falar as palavras daquele personagem, até o dia da estreia, ou até o dia do último, né? Porque muita coisa acontece ainda ao longo da temporada, é muito encantador, como você disse, assim, dá muito trabalho, muito, porque são muitos detalhes e muitas coisas, e às vezes tem pouco tempo, e entra na coisa de às vezes ter pouca verba, e aí o produtor, coordenador de produção tem que fazer milagre, né, com essa coisa toda do dinheiro, e aí entra uma coisa que aconteceu muito comigo, que é, por exemplo, eu sou produtora executiva, mas eu também já fui contra a regra,
mas eu também já fui camareira, né? E isso é ótimo também, eu não reclamo quando eu acumulo funções, porque é aprendizado, né? E eu Experiência, acho né? que dentro do teatro tem muito essa coisa de você aprender sempre, com tudo que você vai fazer com qualquer pessoa. Você trabalha na SM Arte e Cultura com nossa querida, já entrevistada aqui pelo canal Teatro Entre Fotos, Selene Marim. Aliás, eu sou fã dessa mulher. Beijo, Selene, para você. Volta para o Pão Carne Louca, que a gente está falando agora com Marcela Hort. Como é que surgiu essa parceria, Marcela? Então, a Selena eu falo que foi um achado, uma grande sorte na minha vida, assim, porque todo mundo ama a Selene e eu não fico atrás, né? Eu não conheço ninguém, eu acho, que não goste da Selene. E foi quando eu falei que eu morei 1 ano e meio no Rio. Quando eu voltei, eu não sei se eu falei que eu morei 1 ano e meio no Rio, mas quando eu Não, fui você não tinha falado. trabalhar, falei, quando eu fui trabalhar com essa amiga, foi lá. E quando eu voltei assim, né, anunciando para todo mundo que eu conhecia que eu tinha voltado para São Paulo. E aí, um mês exatamente, em outubro de 2015, fazia um mês que eu tinha voltado, a ex-sócia da Selene falou: Olha, a minha sócia está precisando de uma pessoa, porque ela está com 2 trabalhos e ela precisa de alguém. Aí eu falei com ela, isso era à noite já, eu falei com ela no chat do Messenger, né, no Facebook, e marquei para encontrá-la no dia seguinte. Aí encontrei com ela no Teatro Vivo, no dia seguinte, e desde lá, vai fazer 6 anos que a gente está junta, assim, deu super certo. A gente pensa muito parecido, a gente pensa o teatro muito parecido, né? A gente pensa o jeito de trabalhar muito parecido. E foi assim, nossa, eu não tenho, nunca vou conseguir parar de agradecer, porque ela me trouxe, através dela, eu conheci pessoas incríveis, né, da área, que a gente trabalha até hoje, desde o primeiro trabalho, a gente vem trabalhando com pessoas recorrentes até hoje, que são maravilhosas. E, e é isso, assim, Selene é o Ela é norte. encantadora mesmo, né? Eu acho difícil que, como você falou, que tem alguém que não Se goste tem da alguém que não Selene. goste dela. E Mas se aí, tiver, eu também como... não gosto dessa pessoa, entendeu? Mas Nem eu, também não não gosto dessa faz a mínima pessoa, diferença. e não quero que essa pessoa goste de mim também. Não, não quero também, não quero papo. Não quero nem Na saber. sua, na sua opinião, as redes sociais, elas ajudam no trabalho do produtor executivo? Então, eu fiquei pensando, as redes sociais, elas ajudam, eu acho que elas ajudam de um modo geral, né? Porque a gente hoje em dia, a gente é visto por lá, né? A nossa vitrine é Instagram, Facebook, etc. Mas, assim, no trabalho prático do produtor executivo, que é a coisa da correria do dia a dia, ela só ajuda para registro, eu acho, e para mostrar pro mundo o que você está fazendo. Então, eu acho que ajuda nesse sentido, assim, sabe? Para você Divulgação, registrar talvez? divulgação É, do né? profissional, né? Uhum. Mas e para criar rede, né? De apoio, talvez, e rede de trabalho também. Mas acho que na prática do dia a dia não sei te responder se Entendi. ajuda, não. Eu acho que é mais para isso mesmo, para registrar o que a gente faz e como é também, né? Eu sempre fico pensando, mas aí desculpa, eu nunca faço, que as pessoas, como você falou, muita gente não sabe como funciona às vezes, né? E eu sempre fico pensando, eu vou mostrar um, um processo de trabalho, vou fazer gravar, não sei o quê, nunca faço. Porque na hora é tanta correria que eu Passa, né? Quando você, esqueço, quando eu fui ver já foi, porque eu sei acho do que muito você está importante, falando. é, eu acho muito importante que as pessoas conheçam, né? Conheçam para entender, ou mesmo, quem sabe não é isso que eu quero fazer, né? Eu acho importante aproximar das pessoas para que elas tenham, de repente, uma opção, né? De profissão que eu acho tão incrível. Eu sou suspeita para falar porque eu acho incrível.
Nós, agora, assim, nesse bate-papo, a gente viu como é que você construiu a sua carreira, né? Que você falou que teve a experiência lá com teatro, aí você vai, então, para rádio e TV, né? Que você fez, a parte de comunicações, Isso, e aí isso. você embala aí e se torna uma produtora. Existem cursos de formação hoje para formação de um produtor executivo? Então, para a área de teatro eu desconheço, assim, sabe? Os poucos que tem são produção cultural, que aí engloba geral, né? Todos os tipos de funções na produção que tem dentro do teatro, ou qualquer outra manifestação cultural, que não é voltado para o teatro. Mas de específico, não. Mas quando você estuda, eu acho que a produção, de um modo geral, você acaba aprendendo como é também ser produtor executivo, porque você acaba Entendi. sendo, porque é uma coisa muito ali da lida diária do trabalho, né? Todo mundo, todo produtor em qualquer função acaba sendo um pouco produtor executivo, porque uma hora ou outra você vai precisar correr para socorrer alguém, para comprar alguma coisa, para salvar algum técnico de algum perrengue, alguma coisa assim. E é muito isso. Eu acho, uma vez acho que foi o Sérgio que falou uma coisa de produção, o Sérgio Mastropasso, que eu Uhum. trabalho com ele também, que falou que o produtor é meio que um garçom. Eu vejo muito isso com produção executiva. É meio que um garçom, que ele serve a todas as áreas da montagem teatral para que todas estejam satisfeitas e funcionando no dia que... Eu Olha achei que essa alusão fantástico. incrível, não é? E eu acho que todo produtor, mesmo que a função não seja executiva, que é o meu caso, acaba sendo e aprendendo um pouco a servir a essas questões. Mas, infelizmente, não tem nada específico Ah, ainda. nós vamos jogar aqui no canal assim, venha se tornar um garçom no curso Marcela Horta para a produção Isso! executiva. Abrimos um Vamos, curso já em que você vai ser a professora. vamos abrir vagas. Vamos abrir muitas vagas. Vagas abertas. Venha ser garçom comigo. Isso. Eu Marcela tenho Horta. só uma coisinha. Eu tenho mesmo um desejo assim de trazer pessoas, sabe? Eu sempre penso assim, ai, quando a gente produzir uma coisa nossa, eu falo para a Selene, eu quero, porque às vezes quando é de outras pessoas não tem como, né? Mas assim, quando for uma coisa nossa, eu penso em trazer estagiários, vamos chamar assim, né? Mas não, aprendizes, estudantes de escola normal que queiram ter um conhecimento, sabe? Levar para dentro do teatro, levar para dentro do processo, sabe? Porque e para ensinar desde de como é carregar coisa e fazer essa coisa que eu faço bastante, né? Que também faz parte para mostrar mesmo como é que é, sabe? Eu tenho muito desejo mesmo. Você falou da escola, eu lembrei, né? Eu fico um pouco em dúvida assim, se os cursos de teatro, se eles estão passando isso, né, para esses jovens atores aí. Se eles passam essa Então, coisa da produção, se eles ensinam o que é realmente pegar, é carregar a caixa, é montar o palco, é ter que varrer o palco, é isso, né? se precisar, pois é, a gente tem uma experiência de que eles não ensinam, porque a Selene e o Sérgio, fizeram no ano passado um curso de produção pela Hum, internet, né? E era mais a parte teórica, né, que é de escrever projeto em edital, essas coisas todas, mas eles perceberam que muita gente, muito ator que sai formado de escola não tem noção de produção. Eles têm todo dramaturgia, interpretação, corpo, voz, mas produção não. Tanto é que eles fizeram, acho que duas ou três versões do curso, e teve uma adesão incrível, porque os atores precisam saber, eles querem saber, né? Um pouco dessa coisa de produção. E eu acho que falta isso um pouco nas escolas, de repente uma disciplina à parte, né, para não interferir na disciplina normal, porque é muito importante, né, que eles tenham toda a carga horária que eles têm, mas de repente uma coisinha, né, só uma pequena noção, assim, não sei, porque é importante, eu acho realmente importante. precisa conhecer. Eu acho que É, falta sim.
E vocês falam de um jeito, vocês gostam tanto da área de produção, que vocês falam de um jeito que a gente fica encantado, assim, a gente quer conhecer também como é que é. Essas perguntas que a gente faz para vocês é pura curiosidade aqui do canal, sabendo que a gente está passando isso para frente, mas a gente tem muita curiosidade de saber como é que é feita essa produção. Esse próximo espaço aqui, Marcela, eu vou chamar de Espaço Marcela Horta. Então, para que você possa conversar aí com o seu público e deixar aí os seus projetos, o que está aí no forninho, apesar dessa confusão toda que a gente está passando, né? O que está em 2021 ou engatilhado já, que você possa contar, claro, né? A gente está com alguns projetos, bom, que eram para ter acontecido no ano passado, que passaram para esse ano. Um deles é o Escombros, que é a direção da Clara Carvalho, com a Isabela Lemos e o Yuri Saraiva, 2 atores incríveis. E nesse ainda eu tive a honra de ser convidada pela Clara para ser assistente dela, então, né, assistente de direção de primeira viagem. E a gente ia estrear um ano atrás, em março, e, enfim, com tudo isso que aconteceu, a gente vai fazer esse ano, é pelo SESC, mas a gente não tem previsão de data, né? Infelizmente. E tem um trabalho pelo SESI também, que também ia ser, essa com direção do Pâmio, que a gente também, assim, ouve-se uma notícia de que vai ser segundo semestre, mas tudo vai depender, né, de como vai estar, porque eu também o trabalho é com bastante gente, muitos atores, então esse a gente tem que ir com uma certa calma, né? Mas a gente está fazendo coisa online, né? Tem algumas coisas para acontecer, algumas coisas que a gente vai gravar para o pessoal que ganhou o edital, né? A gente entrou nesse ramo de gravar e transmitir espetáculos online, porque a gente pegou uma certa experiência. Então, eu acho que, assim, se eu puder convidar todo mundo para seguir as redes sociais da SM, que é @smartcultura, tudo junto, e aí, por lá, todo mundo fica sabendo que eu, a Selene, também tem o Sérgio agora, né, o Sérgio Mastro Páscoa, a gente está bolando várias coisas e esperando essa pandemia passar, né? Só pra gente gente voltar a ruim, trabalhar. né? Selene, Marcela Horta, Sérgio Mastropa, o que mais? Não precisa de mais A nada. Não gente, precisa nem a gente trabalhar mais. trabalhar, trabalhar a gente talvez não precise, mas a gente quer. A gente queria muito, muito. Estamos esperando ansiosamente essa vacina, que olha, uma Todos nós. saudade do teatro que só... Ai, é muito Vai difícil. sair, vai sair. Marcela, muito obrigado por ter doado aí um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que vocês estão fazendo várias coisas aí. Muito obrigado, viu, por ter doado esse tempinho para nós aqui do canal Teatro Entre Fotos, estar com a gente nessa entrevista que foi uma delícia. Obrigado. Imagina, é um prazer. Como eu disse lá no começo, esse é um canal que está trazendo muito conhecimento, eu acho, para todo mundo, porque, né, está entrevistando muitos atores, atrizes, diretores e mostrando espetáculos, né, que as pessoas às vezes não assistiram, mas estão vendo pelas fotos incríveis do Ronaldo, como foi, e de repente isso seja um gatilho para que a pessoa tenha vontade de ir no teatro, né? Eu acho que qualquer migalha que a gente possa colocar nesse mundo para a pessoa ter vontade de ir ao teatro é muito importante. Então, fico muito honrada de entrar para o time dos entrevistados de Teatro Entre Fotos. Muito obrigada a vocês três e prossigam com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Obrigado, Marcelo. E para você que está nos acompanhando, obrigado pela sua presença aqui no canal Teatro Entre Fotos. Lembrando, entrando no nosso canal, você deixa o seu joinha ali, faz a sua inscrição, é importante para que você seja avisado de todas as novidades que a gente está trazendo aqui para você. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau!